Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está em Mateus capítulo 13, versículos 17 a 22. Estamos falando do Sermão dos Ais, aquele sermão duro do Cristo, E esse versículo diz o seguinte: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o tempo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está no altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Jesus chamando lá os escribas e fariseus de hipócritas, e questionando a postura deles, mostrando para eles que a maneira de entender a religião era extremamente equivocada. E se Jesus viesse nos dias de hoje, ele encontraria uma realidade muito parecida. Isso é muito triste da gente admitir, mas é uma verdade. Ele ia encontrar muitos escribas e fariseus da modernidade dos templos atuais agindo da mesma forma. Usurpando as pessoas, querendo títulos, querendo nome, se achando mais importante que qualquer coisa. Isso é uma realidade, uma verdade inconteste. Então, infelizmente, é um fato. Então, vamos tentar aqui estudar esse tema para que a gente possa realmente sair aqui esclarecidos quanto a isso. Jesus fala dos insensatos e cegos. Jesus taxou-os de insensatos, usando a mesma palavra que condenara se fosse usada contra o irmão. A gente vê lá em Mateus capítulo 5, versículo 22. E ao fazer isso, demonstrou a seriedade de sua acusação. E aí McNeil, que é um pensador, ele diz o seguinte: isso mostra que o que importa não é a palavra, mas o espírito com que ela é proferida. Essa opinião está parcialmente correta, mas parece mais certo afirmar que o que Jesus podia dizer na qualidade de Messias, na posição de quem está investido de autoridade especial e do conhecimento especial do caráter dos homens, e que, portanto, tinha o direito de fazer avaliações e de expressar tais avaliações, não era permitido a homens comuns, que não podem avaliar corretamente os seus semelhantes. A gente não tem esse avaliar com a mesma coisa. Mas, quando a gente vê uma coisa errada e a gente faz uma reprimenda, a gente está correto. Não podemos deixar o erro passar. Sempre com educação, mas a gente tem que ter firmeza. Temos que nos posicionar quanto aos temas, que alguns dizem que são temas polêmicos, como o aborto, como o adultério, contra tantas coisas que nós vamos encontrando por pena de morte. Temos que nos posicionar, de forma até, se for o caso, dura, dizendo que não aceitamos. Porque senão as coisas ficam muito difíceis. Jesus repetiu a palavra cegos a fim de salientar o fato de que a suposta percepção espiritual deles era um mito, pois na realidade não podiam ver nada das coisas espirituais. Eram cegos espiritualmente falando. E quantos de nós ainda somos cegos espiritualmente falando? Temos muitos cegos ainda no mundo. E não podemos nem afirmar que não somos cegos também. Porque muitas vezes estamos cegos também pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, E aí somos cegos espirituais e nem enxergamos a nossa própria realidade. Isso é um fato. Sua cegueira foi demonstrada na questão dos juramentos, quando permitiam certos juramentos à base das razões mais insensatas e proibiam outros por razões igualmente estúpidas. Isso é o que eles faziam. O raciocínio deles levaram a pensar que o ouro do templo fazia um juramento tornar-se obrigatório, mas que o próprio templo não validava nenhum juramento. Assim, a gente vê que falta uma lógica, Nem atitudes com lógica eram usadas, E aí é provável que nada indignasse mais aqueles homens do que serem chamados de cegos, porquanto isso feria seu orgulho espiritual, uma vez que se ufanavam de sua profunda espiritualidade. E Jesus chama eles de cegos.
porque se achavam, né? Jesus disse que eles são cegos. E aí mais tarde, o apóstolo Paulo descreveu esses homens em termos um tanto mais parecidos, que ele fala assim, que estáis persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, em Romanos capítulo 2, versículos 19 e 21. Porque são as pessoas que muitas vezes dirigem estudos na casa espírita, fazem palestras, se acham verdadeiros condutores de pessoas. E muitas vezes são cegos, porque não usam aqueles ensinamentos para si mesmo. Falam do Evangelho de Jesus, falam dos postulados espíritas, falam de tudo, mas não conseguem colocar aquilo em prática em suas vidas, não conseguem fazer com que aquilo ressignifique as suas vidas, que façam as transformações morais que se fazem necessárias, fazer a reforma íntima. E quem são esses indivíduos que coordenam estudos, se agem assim? São cegos. É como Paulo fala, né? Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Se você não consegue usar aquilo que você está ensinando, tu está sendo superficial, gente. E a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente tem que fazer força, a gente tem que fazer transformação, a gente tem que tentar alinhar o nosso verbo com as nossas atitudes. Porque senão nós estaremos nos igualando aos fariseus, que Jesus tanto critica aqui. Escribas e fariseus e hipócritas. A gente não pode permitir que isso aconteça, gente. Temos que olhar para a vida por outro prisma. Temos que tentar entender a vida de outra maneira, gente. Não dá para continuar assim do jeito que nós estamos. Os rabinos, eles pensavam que os artigos mais específicos, se usados como base dos juramentos, eram os que mais validavam os juramentos. Davam mais valor ao ouro do templo do que ao próprio templo. Mais valor ao sacrifício sobre o altar do que o próprio altar. E assim por diante. O que era secundário tinha mais valor do que era primário. Para eles, a especificação indicava a maior intensidade. Jesus, entretanto, indicou justamente o princípio oposto. O que é? O altar é maior do que o sacrifício. E o templo é maior do que o seu ouro. Ou seja, o geral é mais importante do que o particular. E os versículos 17, 19 e 22 salientam a importância de cada coisa geral envolvida. No versículo 17, o templo. No versículo 19, o altar. No versículo 22, Deus, que é maior do que o trono. Olha só. Jesus estava demonstrando apenas a estupidez do raciocínio por trás dessa regulamentação farisaica dos juramentos. Mas ele mesmo ensinava que todos os juramentos, em última análise, envolvem a pessoa de Deus, pois o ouro lhe pertence, como também o altar, o templo, seu trono. E ninguém neste mundo tem o direito de utilizar-se do nome de Deus em um juramento. Como também não se pode esperar que Deus apoie esses votos insensatos. Não podemos imaginar isso, não podemos aceitar isso, não podemos acreditar que isso seja verdade. Jesus diz que o seu falar seja sim, sim, não, não. O passar disso é do maligno. Ou seja, eu digo sim, eu não preciso jurar para dizer que está certo. Eu digo não, a minha palavra tem que valer mais do que qualquer coisa. Se eu falar que vou fazer uma coisa, eu tenho que fazer. Se eu disser que não vou fazer uma coisa, eu não tenho que fazer essa coisa. A minha palavra tem que valer. Porque senão, fica muito difícil. E a gente tem que olhar para essas coisas, tem que ter mais atenção a essas coisas, gente. A nossa palavra tem que valer, gente. Tem que valer muito. Não precisamos jurar para dar credibilidade ao que falamos. Os rabinos, através de seus juramentos, expandiam a esfera das palavras vãs e tolas entre os homens. E assim enfraqueciam a base da religião sincera. É o que eles faziam. Se realmente estivessem interessados na seriedade, teriam eliminado completamente todo e qualquer juramento,
Porque sabiam que aquilo ali era uma farsa, que podia ser inventado de alguma forma, que tinham detalhes, a coisa específica valia mais do que o todo. Jesus ensinou que os homens não devem proferir palavras insinceras, e certamente que os homens não devem mesclar palavras sinceras com insinceras. O homem tem que falar coisas sinceras sempre, tem que ser verdadeiro, tem que ser firme no seu falar. E os rabinos ensinavam aos homens algo diferente. No momento poderiam pronunciar um juramento geral, certamente feito em insinceridade, para no instante seguinte pronunciar um juramento particular, que se torna obrigatório. Ora, o caráter piedoso não pode permitir tão grande vacilação, gente. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Infelizmente, até hoje ainda existem pessoas que ficam jurando por tudo. Eu juro por Deus, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Né? Como se o juramento desse credibilidade. Porque quem é falso, quem não tem caráter, jura por qualquer coisa, por Deus, porque muitas vezes não acredita nem em Deus. A gente não pode aceitar isso. Isso não pode ser uma verdade. Aí chegamos à conclusão que não tem que ter juramento. E o Cristo disse que o seu falar seja sim, sim, não, não. Pronto. Nada além disso, gente. Nada além disso. Temos que ter cuidado. Muito cuidado com essas questões. Muito cuidado mesmo. Porque senão estaremos enveredando em coisas erradas, estaremos nos enganando e enganando o outro. E desacreditando a instituição religiosa que fazemos parte. Essa é uma verdade. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 17 a 22, que é parte do Sermão dos Reis. Né? E nesse Jesus fala: insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o tempo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Então, estamos falando aqui sobre a questão do juramento, né? Quem jurar, disse o Cristo, em face de qualquer ponto de vista realista e espiritual, é patente, né, que o altar e o sacrifício oferecido sobre o mesmo são uma e a mesma coisa. Usando a hipótese aqui do judaísmo. A hipocrisia, porém, mediante o seu raciocínio falaz, né, e sua astúcia, encontrava base para a falsidade e para desculpas, para o que, de outra maneira, se destacaria como práticas maléficas evidentes. E aí, assim, essa forma de raciocínio mata a vida da religião, revelada, e a transforma numa espécie de sofisma, onde o que importa são meras distinções sutis, argumentos baseados na esperteza e na tentativa óbvia para escapar da responsabilidade. Que eles vão criando essas situações, esses sofismas, e vão armando brechas. É como as nossas leis, que os advogados procuram brechas. E aí fazem juramentos onde tem brechas para não cumprir. Para deixar de seguir, para deixar de vivenciar. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Ninguém precisa jurar. Ninguém precisa jurar. As pessoas precisam ter palavra. Isso é o que é o mais importante, é que todos deveriam ter. John Hill cita certas formas de juramento proferidos pelo altar e ajunta que esses juramentos eram reputados de mínimo valor e que não eram considerados um pecado quebrar tais juramentos, porquanto não eram tomados como obrigatórios.
E aí vai isso. Não é obrigatório. Então por que tu jurou? Por que você jurou se você não queria cumprir? Para enganar os outros. Tem má fé nisso. Não era considerado um pecado quebrar tais juramentos. Gente, pelo amor de Deus. É abrir brecha para o homem ser desonesto. O homem, ele poderia observar ou não o juramento. E isso lhe dava um caráter de ambiguidade. Pô, se é juramento, tem que ser obrigatório. Então por isso Jesus baniu isso. Não temos que jurar. Porque ele sabe do caráter dos homens, que usam de artifícios dizendo que estão envolvendo coisas sagradas para dar credibilidade ao que estão fazendo e vão ludibriando as pessoas. Essa ambiguidade era proposital, utilizada para enganar os outros. Como é que pode ter ambiguidade numa coisa tão séria, gente? No que é sagrado? Muitos indivíduos faziam e fazem, ainda hoje, juramentos solenes, mas que jamais pensaram realmente em cumprir, escolhendo cuidadosamente os objetos à base das quais jurariam, para que seus juramentos não fossem válidos. Ainda tinha isso. Às vezes juravam por coisas que não dava validade ao juramento e a pessoa não precisava cumprir, porque eram juramentos que não tinham validade, devido às leis. Jesus desprezava esse tipo de religião. E aqui condenou os homens que permitiam e encorajavam tais práticas, os escribas e os fariseus. E não fica calado. Ele faz repreensão séria com eles, dizendo que eles estavam errados, que não podia se agir assim. Ele é muito claro nisso. O alvo de Jesus era garantir a honestidade entre os homens. E quem a honestidade não vem com virtude natural, mas precisa ser cuidadosamente desenvolvida e nutrida. Porque ninguém nasceu honesto. Nós nascemos simples e ignorantes. A honestidade, ela é uma virtude que precisa ser desenvolvida, nutrida. Isso é um fato. A gente não pode acreditar que nós nascemos com todas as virtudes. Não, nós não somos virtuosos. Nós vamos desenvolver as virtudes. Elas existem em germe dentro da gente, para que nós a nutramos e a desenvolvamos. O farisaísmo impossibilitava esse desenvolvimento, gente. Ele procurava inculcar a sinceridade absoluta. Sempre se deve querer dizer que se diz. Fala-se a verdade e aquilo que é direito, e não aquilo que talvez seja vantajoso ou aquilo que alguém queira ouvir. Ele tem que falar o que é verdade, o que é certo. Que numa declaração do crente seja meramente convencional. Que nenhuma, né? Que não seja convencional, não seja generalidades para realizar propósitos diabólicos, maléficos. Que o crente sempre seja sincero, não só quando é vantajoso sê-lo. Sinceridade tem que ser sempre. Algumas coisas a gente fala com cautela, para não magoar os outros, mas tem que ser sincero sempre. Esses são princípios éticos básicos e simples. Mas a sinceridade e a honestidade do povo haviam sido subvertidas pela permissão e mesmo pelo encorajamento à hipocrisia, pelos líderes religiosos. Dessa forma, ninguém podia realmente saber quando outra pessoa falava sincera ou honestamente, especialmente se essa pessoa se tornava habilidosa no emprego dos vários tipos de juramentos. E a Jesus chama eles de cegos, né? Em realidade, tudo quanto Jesus fez aqui foi repelir palavras dos próprios escritos deles, a fim de demonstrar que as distinções entre o altar e o sacrifício, entre o templo e seu ouro, entre o trono de Deus, não eram válidas. Entre o trono e Deus, né, não eram válidas. Por exemplo, encontramos a seguinte citação: o altar santifica aquilo que é próprio para ele, isto é, aquilo que é próprio para ser oferecido nele.
E aí, por conseguinte, a própria tradição deles não fazia aquelas distinções que os líderes posteriores passaram a fazer, e nem permitiam sentidos duplos nas declarações, nos votos e nas promessas. Não permitia nada disso. Quem jurar pelo santuário? A começar pelo versículo 20, continuando até o fim do 22, temos a conclusão do ensino. Um juramento feito pelo templo é ao mesmo tempo um juramento por Deus, que ali habita. Um juramento feito pelo céu ou pelo trono é ao mesmo tempo um juramento pelo Deus que habita no céu e que se assenta em seu trono, isto é, aquele que exerce domínio universal sobre tudo. Em última análise, todos os juramentos estão ligados a Deus, e os homens simplesmente não podem fazer juramentos à base de sua augusta pessoa. Não podemos. Deus não dá apoio a tão tolas e insinceras afirmações. Isso é o que nos indica o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 34 a 37. O indivíduo nem ao menos tem o poder de alterar a cor natural de seus cabelos. Como, pois, pode fazer Deus agir em seu favor ou fazê-lo servir de testemunha para segurar a honestidade e a sinceridade de tais juramentos? O indivíduo não pode aumentar a própria estatura física. Isso está lá em Mateus capítulo 5, 34 e 37. Como também não pode assegurar a realização de nenhum dever pronunciando palavras solenes, ainda que essas palavras solenes mencionem o nome de Deus, incluam o céu, o seu trono, ou envolvam o seu templo. A exposição feita em Mateus, no capítulo 34 e 37, é mais completa do que o que temos aqui. E o ouvinte deve consultar aquela sessão, ou então ir lá nos buscar na rádio, quando nós fizemos o estudo sobre essa área, sobre esse trecho. Que aborda com mais pormenores esse assunto e considera diversas questões envolvidas em juramentos feitos em tribunais de justiça, etc., que não são ventiladas aqui. Tem uma profundidade muito maior. Aqueles homens eram apenas servos do templo, mas haviam realmente negligenciado o Deus do templo, tendo se esquecido do verdadeiro sentido do altar e do templo, tendo se esquecido das realidades espirituais da doutrina e das práticas religiosas. Isto é, tendo perdido de vista a substância da espiritualidade. Facilmente se prestaram a fazer distinções tolas entre objetos religiosos sem sentirem abalo nenhum na consciência. Há uma interessante citação de Marcial, concernente ao costume de se fazerem juramentos pelo templo. Ele fala, esse negas jurquis mihi per temple tonatis, no credo, jura verpi per aquialum. E a tradução é a seguinte, eis que negas a mim e a mim juras pelo templo de Júpiter. Não o creio. Juras, ó judeu, pelo templo de Deus. Aqui temos uma indicação de que as pessoas de fora já haviam aprendido também a não confiar nos judeus, quando juravam pelos objetos religiosos do paganismo, porquanto o mais certo é que não tivessem a menor intenção de cumprir tais votos. Infelizmente, gente, porém, não se podia confiar nos judeus nem mesmo quando juravam pelo templo de Deus, conforme indica esse texto do Evangelho de Mateus, e muito menos quando jurava pelo templo de Júpiter. No versículo 23, uma interessante variante do tempo gramatical do verbo. E alguns mísseis antigos, como a Aleph, Teta, dizem que habita, isto é, no tempo presente. E alguns dizem que habitavam no passado. As traduções, de modo geral, retêm o tempo presente, que imitavelmente é o texto correto. Deus habita, Alguns escritos posteriores alterou o tempo do verbo devido às considerações doutrinárias, crendo que preferem o tempo passado, explicando que após o cativeiro, a glória da presença de Deus não mais manifestava na área do templo. Então, isso não pode ser verdade de forma alguma. Vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.